Olá, queridos irmãos, amigos. Como nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem o controle sobre todas as coisas? Podemos observar isso nas Escrituras, na revelação da palavra. Antes disso, olhando para toda a natureza, nós vemos o Criador, aquele que fez todas as coisas. É a assinatura dele. Quando você vê o sol, você vê o mar, o céu, as árvores, os pássaros, os animais e nós mesmos, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Podemos ter a certeza de um Deus Criador, Todo-Poderoso, que controla todas as coisas. Ele fez todas as coisas, ele não teve princípio, não tem fim, ele é eterno, ele é Criador. Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou para que pudéssemos desfrutar da sabedoria dele, do conhecimento acerca dele, da bondade dele em nos cuidar, em nos criar, em nos suprir tudo aquilo que nós necessitamos. Podemos ter a certeza porque Deus nos dá condições dentro do âmbito da vida, com as limitações que temos por causa da queda, mas mesmo assim, Ele nos proporciona a todas as criaturas o sol, que nos dá vida, que nos alimenta, a chuva, que também tem o mesmo papel. É interessante a gente observar como o Senhor cuida dos pássaros. Eles não trabalham, mas mesmo assim o Senhor os alimenta. É interessante você observar a natureza e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Ele faz chover, Ele dá o sol, as plantas crescem e nos proporciona diversos alimentos, frutas de uma diversidade enorme. Ele nos dá a condição de cavar a terra, plantar as sementes e colher aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes, o ser humano não reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus para com ele. Muitas pessoas acham que Deus não existe, mesmo sabendo que existe. É interessante a gente notar essa contradição. Todo ser humano sabe que Deus existe, mas muitos, com seu orgulho, vão dizer: não, tudo eu adquiro com o meu trabalho, com a minha sabedoria. Mas esquecem de que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Um dia, talvez, aquele cético que é contra Deus, ele é contra Deus porque ele sabe que Deus existe, mas por causa do seu orgulho, ele quer tentar provar que Deus não existe, mas ele nunca consegue. Um dia pode ser que ele dobre o joelho diante do Senhor e peça perdão antes que saia deste mundo. No entanto, se alguém não faz isso durante a sua vida, de todas as formas, dobrará o joelho diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania. Mas pode ser tarde demais. Quebre o seu orgulho. Saiba que Deus existe e que Ele é galardoador da vida eterna. Ele nos concede vida através do seu próprio Filho que morreu por nós. Se você ainda não fez isso, faça isso o mais rápido possível, porque o Senhor te ama incondicionalmente. Ele ama a sua criação, mas Ele quer ver você diante dEle, reconhecendo a soberania dEle e a sua pequenez diante de um Deus Todo-Poderoso. Ele enviou seu próprio Filho para morrer por nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele se submeteu a ser uma simples criatura de Deus para nos salvar. A única forma é que teria que existir neste mundo um homem perfeito, sem pecado. E somente Deus poderia fazer isso. Por isso Ele se submete, Ele se humilha, Ele nasce como nós, com todas as limitações, mas sem pecado, para servir a Deus como sacrifício perfeito, exigido pelo próprio Deus, porque nós pecamos contra Deus. E nenhum ser humano poderia fazer isso, exceto Deus, o próprio Deus, se tornando um de nós. Ele morreu
na cruz por causa de você. Mas no terceiro dia ele ressuscitou por causa de você. E quando você confia nele, você tem a vida eterna. Volte aos braços do Senhor, se arrependa dos seus pecados e seja salvo para todo sempre. Que Deus os abençoe.